No Agricultura BR desta terça-feira, vamos destacar aquilo que já viemos trazendo há algumas semanas. O preço do milho e também da ração impacta sobre a indústria frigorífica brasileira. Plantio da nova safra de grãos evolui bem nos Estados Unidos. A área destinada à soja já se encontra 35% cultivada. Vamos conferir o primeiro levantamento para a temporada 18-19 de soja no estado de Mato Grosso. E os efeitos da estiagem sobre a safrinha de milho em Mato Grosso do Sul. Tem o mercado físico, o mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. A Agricultura BR começa essa edição trazendo as informações para o mercado da soja. Começando pelos portos brasileiros, pelo Porto de Santos, o maior embarcador da oleaginosa do país, tendo aquelas informações de mercado que são bastante importantes. Entre elas, a colheita no Brasil, bastante volumosa, um volume bastante expressivo, e também o que vem acontecendo, e você vai conferir durante essa edição, com o plantio da soja 18-19 nos Estados Unidos, fatores que influenciam no mercado, tanto quanto o dólar no Brasil, que sobe muito. Isso traz essa situação para os preços de soja. Elevação para os valores, já que no dia 8 de maio tinha um valor de R$ 86 a saca, no dia 9 mantinha esse piso para a saca de 60 quilos. No dia 10 deste mês caía para R$ 85,20, no dia 11 mantinha esse valor, nesse último dia 14, segunda-feira, chegava a R$ 85,50 o valor da saca, nesta terça-feira 15, o valor da soja alcança R$ 87, operando com alta no acumulado de uma semana de 1,12%. No Porto de Paranaguá, o preço pago pela saca da soja nesta terça-feira também é de R$ 87. É o dólar alto no Brasil que sustenta a cotação da oleaginosa. No acumulado da semana, a gente nota uma alta de 1,16%, já que no dia 8 de maio, cotação por lá estava em R$ 86. O preço se repetiu no dia seguinte e caiu no dia 10, fechando na última quinta R$ 85 a saca. A semana passada encerrou retomando o valor de R$ 86 na última sexta e abriu esta semana registrando novos ganhos. Nesta última segunda, 14 de maio, preço da saca da soja no Porto Paranaense já era de R$ 86,20 e nesta terça, de acordo com a Grãos Corretora, já está em R$ 87 a saca. Na tarde desta última segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior trouxe os dados parciais para as exportações brasileiras durante o mês de maio. Em 8 dias úteis, os embarques de soja são extremamente fortes. Chegam a 5.343.000 toneladas para 8 dias úteis. É o que nós vamos conferir agora na tela, mostrando aqui na cor vermelha o mês de maio. Com 8 dias úteis, ainda resta 15 dias seguidos para o mês de maio. De qualquer maneira, vai totalizando 5.340.000 toneladas. Em abril de 2018, aqui vou trazendo alguns comparativos, mês passado o embarque foi de 10.280.000 toneladas. Em abril de 2017, um pouco maior, 10.430.000 toneladas. Maio do ano passado é uma marca importante porque é o recorde oficial, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, com 10.950.000 toneladas, enquanto que março desse ano ficou com 8.810.000 toneladas. Embarques, portanto, são fortes para a soja no Brasil nesse começo de mês de maio.
De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, no acumulado do ano safra até o mês de abril, os embarques da oleaginosa totalizam 23 milhões e meio de toneladas. Esse número ainda está um pouquinho abaixo do visto no acumulado da safra anterior, em cerca de 300 mil toneladas. Os dados da SECEX mostram isso. Veja aqui no acumulado da safra atual, 17/18, embarques na ordem de 23 milhões e meio. Em relação à temporada passada, até o mês de abril, eram 23 milhões e 800 mil toneladas. O valor da tonelada da soja é melhor. É melhor quando comparado a abril e é melhor principalmente quando é comparado a maio do ano passado. Os valores alcançam já $404,80 na média por valor pago pela tonelada. Com isso, os embarques totais das tradings já totalizam uma receita de mais de 2 bilhões de dólares. Veja só que chega a 2 bilhões 160 milhões de dólares a receita no mês de maio, contra 4 bilhões 110 milhões de dólares no mês de abril deste ano. Abril do ano passado ficou com 3 bilhões 940 milhões de dólares faturados. Março desse ano, 3 bilhões 430 milhões de dólares. O mês de maio de 2018 vem com uma frequência bastante forte em relação aos embarques de soja. O assunto agora é soja e soja no estado de Mato Grosso. Isso porque o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, divulgou os primeiros números para a temporada 2018-2019 para a soja, que alcançaram 32.320.000 toneladas de estimativa para a safra nova. Esse número é quase igual, chega muito próximo ao que foi produzido na temporada 17/18, com 32.520.000 toneladas. Mas vamos ver no gráfico aqui o comparativo, porque os números estão realmente bem próximos. 17/18, depois de várias revisões, chega a 32.520.000 toneladas. A temporada 18/19, ele já parte de um patamar de 32.320.000 toneladas, uma safra que vem cheia mais uma vez no Mato Grosso. De acordo com o IMEA, essa primeira projeção para a safra representa o sentimento inicial do mercado e ainda há muito chão pela frente. E o fator clima deve continuar sendo determinante para que um resultado como esse da temporada 16/17, da 17/18, venha a se repetir com 32.320.000 toneladas, como é esperado para a temporada próxima 2018-2019. Daqui a cerca de um mês, começa o período de vazio sanitário da soja nos estados produtores que adotam esta medida no Brasil. O Paraná abre este calendário, dando início à medida já no dia 10 de junho. E ele é seguido por outros importantes estados produtores: São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Estes daqui um mês já começam a adotar este período. Veja que o Paraná tem o período do dia 10 de junho até 10 de setembro, sendo o período em que fica proibida a presença de planta viva de soja no campo, seja ela guaxa, ou seja, involuntária ou cultivada. Já os estados de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rondônia dão início ao vazio sanitário da oleaginosa no dia 15 de junho, daqui exatamente um mês. E por lá, este período segue até o dia 15 de setembro. Vale a gente lembrar que o Paraguai também adota o vazio sanitário da soja. Por lá, o período começa no dia 1º de junho e vai até 30 de agosto. O objetivo do vazio sanitário da oleaginosa é fazer o controle da ferrugem asiática, a principal doença que afeta a cultura. Na temporada 17/18, o Brasil voltou a ter um registro elevado de focos, de caso. E, na verdade, é o mais alto desde a temporada 2010-2011. Veja conosco como é que vem esse desempenho de identificação de focos, de acordo com o consórcio antiferrugem. Na temporada 10/11, aqui nós temos o valor mais elevado, com 706
casos identificados. A temporada 15/16 com 399 casos, 16/17 contou com 415 focos, 17/18 uma forte elevação, chegando a 641 casos, de acordo com o consórcio antiferrugem. O plantio da nova safra de soja está andando muito bem lá nos Estados Unidos. De acordo com o Departamento de Agricultura do país, nesta última semana, a evolução foi de 20 pontos percentuais. Depois de um início de ciclo lento, por conta da temperatura do solo, que estava muito baixa, assim impedia o cultivo, agora o ritmo de trabalho está intenso, inclusive mais acelerado do que o visto nas mesmas datas dos anos anteriores. O plantio da nova safra do grão, temporada 2018-2019, alcança até o momento cerca de 35% do total previsto. Dados divulgados nesta última segunda-feira, à tarde de ontem, pelo Departamento Norte-Americano. Nesta mesma época do ano anterior, do ano passado, o plantio estava em 29%, portanto, safra atual está com ritmo de plantio mais acelerado. Na média das últimas temporadas, esse índice estava em 26%. Agora a gente vê na tela, fica bem fácil de entender como as atividades este ano agora se encontram aceleradas. Dados mostrando, portanto, o andamento do plantio até este domingo, dia 13 de maio. Nesta semana também foram identificadas as primeiras áreas com soja emergindo nos Estados Unidos, que alcançam 10%. Aliás, um número melhor do que aquele identificado na mesma data do ano passado e também a média dos últimos 5 anos. Confira conosco como é que está o comparativo. Como eu disse, a 18/19 chegando a 10%, 17/18 para a mesma data estava em 7% até o dia 13 de maio e a média das últimas 5 temporadas norte-americanas é de 6%, portanto, vem com maior situação de lavouras emergindo com soja lá nos Estados Unidos. Vamos saber agora com a Juliana Rezende se o clima continua colaborando com os produtores norte-americanos. Ela traz a previsão do tempo para os Estados Unidos daqui para frente. Oi, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. O plantio da soja segue avançando bastante nos Estados Unidos. Agora, em torno de 35% de áreas produtoras já foram semeadas, o que é superior ao que já acontecia neste mesmo período do ano passado e também durante a média dos últimos anos. Para os próximos dias, tem previsão de chuva. São áreas de instabilidades que alcançam grande parte dos Estados Unidos. Na faixa leste, essa chuva é um pouco mais intensa, podendo vir de maneira mais significativa e também com volume mais elevado. Pode chover em torno de 50 milímetros em toda a faixa leste dos Estados Unidos. Essa chuva ainda pode atrapalhar, mesmo que de maneira mais momentânea, o andamento do plantio da soja na região. Mas a partir da segunda semana, a condição já melhora mais uma vez. Isso porque entre os dias 21 e 25 de maio, a chuva ainda vai seguir acontecendo em grande parte dos Estados Unidos. Só que dessa vez é uma chuva mais fraca. São pancadas menos intensas e também irregulares que não devem atrapalhar o andamento do plantio da soja nos Estados Unidos. O volume de água é baixo e não passa de 15 milímetros em grande parte das áreas produtoras de soja dos Estados Unidos. Durante o terceiro período, até pelo menos o dia 30 de maio, essa chuva mais fraca vai persistir em grande parte das áreas produtoras de soja dos Estados Unidos. Então a chuva ganha um pouco mais de intensidade agora ao longo dos próximos dias, principalmente na faixa leste. Isso pode ainda gerar algum transtorno em relação ao andamento do plantio da soja, mas a partir da próxima semana, com a chuva diminuindo, mais uma vez, a expectativa é de cenário mais otimista para que os produtores de soja possam dar andamento às atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Tá aí a situação climática também mostrando como é que vem os desempenhos das áreas com lavoura de soja. Esse avanço melhor na soja norte-americana, soja emergindo numa quantidade maior, é um outro fator que traz uma pressão baixista sobre a oleaginosa no preço internacional. Essa situação era vista lá na sexta-feira, quando tivemos uma queda um pouco mais expressiva de soja em Chicago. Nesta segunda-feira houve recuperação, mas a apresentação do relatório de acompanhamento
pagamento de lavouras mostrou um bom desempenho para a semana, o que acaba impactando nos negócios com soja em Chicago, como você acompanha conosco aqui no Agricultura BR, soja perdendo parte daquilo que recuperou nesta segunda-feira. Ainda assim, mantém um bom patamar, vai segurando o piso de $10 por bushel nas posições de mais curto prazo. Maio vem a $10,11 o bushel, perde 600 de dólar. Julho também a $10,11 mais 4 por bushel. Agosto, $10,15 mais 6 por bushel. E setembro, $10,18 mais 2 por bushel. Estas duas últimas posições perdendo 5 centes de dólar nesta terça-feira por enquanto. Aqui no Brasil, o dólar comercial segue a sua trajetória de alta. Vem subindo com força também nesta terça-feira, sustentando valores da soja, por exemplo. Vamos acompanhar a quanto vem vendido o dólar comercial no Brasil agora. Vem a R$ 3,67 mais 4, subindo mais de 1% já nesta terça. A alta agora é de 1,28%. Até o fim da edição a gente dá mais uma checada em como que a moeda se comporta no Brasil. Porque agora o momento é de falar de qualidade, falar de pecuária e grandes eventos no qual o Sistema Brasileiro do Agronegócio e o Canal do Boi estão presentes. Essa semana é muito especial porque estamos na cobertura da Expocan, a feira de Camapuã, interior do Mato Grosso do Sul, a chamada capital do bezerro de qualidade. A feira tem início oficialmente só amanhã, quarta-feira, mas desde o último fim de semana as atividades já estão acontecendo por lá. O Canal do Boi, inclusive, transmite vários dos leilões que acontecem durante a feira até ao longo desta semana. Para saber um pouquinho mais de como estão os preparativos para a feira e como estão as atividades por lá, vamos ao vivo então falar com Kleber Rabelo, que é ele quem está fazendo a cobertura total do evento para a gente. Oi Kleber, boa tarde para você. Quais são os destaques de hoje? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todo mundo que assiste e acompanha a programação do SBA. Ao meu lado está o presidente da Acrican, o Jean Saliba, e é para ele que eu vou perguntar isso. Como estão os preparativos amanhã? Na verdade, os leilões já começaram, mas amanhã começa oficialmente a feira. O que a Associação de Criadores aqui de Camapuã está preparando para o pessoal que vai comparecer no evento, não só participando dos leilões que vem sendo um sucesso, mas para o pessoal que vai comparecer na feira, o que está sendo preparado? Bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia, telespectadores. A 40ª Expocan promete repetir, o sucesso das versões anteriores e eu quero convidar todos para se fazerem presentes nessa grande festa que se inicia amanhã. Nós teremos grandes negócios, os leilões já se iniciaram, tivemos 2 grandes leilões ontem e no sábado passado. E hoje e amanhã 2 leilões da qualidade 3R. Na quinta-feira o leilão do fazendeiro tradicional já aqui no nosso município. Na sexta-feira nós teremos o leilão das fazendas Bartira. No sábado nós teremos um leilão de doações para a Acrican na hora do almoço e à noite um leilão de equinos da raça Paint Horse e quartos de milha. Portanto, a nossa programação de leilões está completa, a nossa programação, a nossa grade de entretenimento também está completa, nós teremos rodeio, então eu convido a todos para que estejam conosco aqui e que façam bons negócios, que se divirtam na nossa feira e na nossa festa. Camapuã é a capital do bezerro de qualidade, mas a agricultura é muito forte aqui também, viu, Fabiano e Juliana? Vou pedir para o senhor falar um pouco da agricultura aqui na região. Existe uma curiosidade que seria interessante que os telespectadores conhecessem. Camapuã é um município divisor de águas. Aqui, pelo nosso município, que se dividem as águas do Paraguai, da Bacia do Paraguai e da Bacia do Paraná. Então, tradicionalmente, a Bacia do Paraná é de terras mais planas, e onde se concentra um grande plantio da agricultura, em especial soja e milho.
E na bacia do Paraguai, nós temos já uma região mais de Furnas, e onde se concentra mais a nossa pecuária. Então, a nossa agricultura também é muito forte e ela vai até o município de Paraíso das Águas e antes até no Chapadão. Tá certo. A boiada tá preparada. Eu já vou deixar aqui também a nossa agenda de leilões. Olha só, hoje, logo mais às 20 horas no horário de Brasília, teremos leilão bezerros qualidade 3R e convidados. Oferta de 1.500 animais Nelore cruzamento industrial. Teremos também amanhã, quarta-feira, leilão bezerras também qualidade 3R convidados. 1.200 animais serão ofertados. Vai ser às 20 horas também. Na quinta-feira vai ter o 28º leilão do Fazendeiro, premiação do 1º ao 5º lugar, 20 horas também pelo Canal do Boi. Só pedir para o senhor reforçar mais uma vez o convite para o telespectador do SBA, para o pessoal que estiver na região acompanhando, para comparecer nessa edição de número 40 da Expocan. Exatamente, estamos tendo o privilégio, né, de realizar a 40ª, a versão número 40, né? Mudou muita coisa? Mudou, né? Na verdade, os costumes, os usos, né, da população mudou. Antigamente as pessoas vinham ao parque para ver animais, para ver maquinários, enfim, e hoje eles vêm para ver isso, mas também para ver shows musicais, grandes atrações, que é uma forma mais acessível deles terem acesso a esses conjuntos, essas músicas, né, maravilhosas que o Brasil tem. Muito obrigado pela participação. Conversei com Jean Saliba, presidente da Acrican. Voltamos ao estúdio do SBA. Tá certo, Kleber. Obrigada pelas informações. Agradeça também, por favor, ao Jean Saliba por participar do programa aqui com a gente. Tá certo, então. Bom trabalho a todos por lá. Bom, e o Agricultura BR vai para o intervalo e daqui a pouco traz informações sobre balanço financeiros de indústrias frigoríficas e por que o milho impacta tanto nessas empresas. E ainda os impactos da estiagem sobre a safrinha de milho em Mato Grosso do Sul. Fique conosco, voltamos já. E no Agricultura BR, agora você confere informações importantes sobre JBS, que apresentou ao mercado balanço financeiro e também acordo com bancos. É o assunto de agora no quadro Agroações. E o assunto do Agroações de agora é o JBS, maior empresa de proteína animal do mundo, que assinou um acordo com bancos aqui no Brasil de normalização de dívidas. Por que isso foi feito? A maior parte das dívidas do JBS, e aí eu estou falando de 78% das dívidas dessa empresa, são com os bancos. Com essa normalização de dívidas, o JBS vai manter, pelo menos por um período de tempo, o crédito de 12 bilhões e 200 milhões de reais. É o que nós vamos ver agora na tela, no gráfico. Para você que está em casa, entenda essa situação aqui. Normalização de dívida significa o seguinte: 78% de todas as dívidas do JBS são com bancos, como eu disse. O acerto prevê que os bancos manterão linhas de crédito de cerca de 12 bilhões e 200 milhões de reais por um período de 36 meses, a partir de julho deste ano. Julho do ano de 2019. A partir de janeiro, essa situação aqui se movimenta, mas a partir de julho do ano que vem, o JBS vai ter essas linhas por um prazo de 36 meses para pagamento. A partir de janeiro de 2019, a JBS deve começar a amortizar cerca de 25% do principal da dívida até o fim do período em julho de 2021. A gente acompanha agora como operaram as ações da JBS na Bolsa Paulista no último mês. Veja só comigo o que aconteceu. No dia 16 de abril, a ação, que opera sob a sigla JBSS3, fechou a R$ 8,92. Já no dia 26 de abril, ela passou a valer R$ 9,17 e voltou a cair no início de maio. No dia 2, o valor era de R$ 8,66. No dia 8, R$ 8,14. E nesta última segunda-feira, 14 de maio, o mercado
fechou com a ação da JBS valendo R$ 9,03. A gente acompanha como está o mercado ao vivo neste momento, então, a ação da JBS sendo negociada agora lá na Bolsa Paulista. Ela vem com alta no dia de hoje, uma alta expressiva superior a 2%, subindo 2,33%, sendo negociada já a R$ 9,24. E nesta última segunda-feira, durante teleconferência com investidores e jornalistas, a JBS afirmou que está tentando reduzir custos de investimento no que é chamado de investimento estrutural pela empresa. Basicamente, seus representantes falaram sobre os altos custos que estão tendo com a aquisição de grãos no país. É importante lembrar que desde dezembro do ano passado, aqui o Agricultura BR falava a respeito da capacidade que o milho teria, pelo menos até a colheita da segunda safra da temporada atual, a capacidade que o milho teria de recuperar valores, porque vinha num patamar mais baixo de preços e com uma situação de pouco interesse no seu cultivo, teria que vir em elevação. E foi exatamente o que aconteceu e ainda está acontecendo. Foi apontado pela JBS como fator primordial para a alta nos custos estruturais da empresa a aquisição de grãos. Veja conosco o que disse aqui o Gilberto Tomazoni, ele que é diretor global de operações da JBS na parte de alimentos. Olha só, na questão dos custos de grãos, não vamos ter daqui para frente um arrefecimento muito grande, talvez uma queda de 7 a 10%, não muito mais do que isso, foi o que falou Gilberto Tomazoni, ele que é diretor global das operações de alimentos da JBS. O que ele está querendo dizer? Realmente, há uma estimativa de se ter preços mais baixos a partir agora da colheita da segunda safra de milho, quando essa segunda safra estiver pronta. Entretanto, ela não deve ser uma queda muito forte. É evidente que, independente do que acontecer com essa safra, essa segunda safra que vai passando por seca, vai passando por dificuldades em vários estados brasileiros, já há estimativas menores em estados do centro-oeste do Brasil, que é a maior região produtora. Então, isso deixa também parte da indústria bastante atenta e isso faz com que os valores se elevem em relação a esses custos estruturais. Evidentemente, quando falamos a respeito dos custos estruturais de uma empresa, tem a questão do cereal, da aquisição de milho, mas claro que o boi, principalmente o boi, é o fator principal em relação a esses valores. Mas focamos em relação ao milho, porque o milho temos falado dessa alta desde dezembro do ano passado e trazemos aqui uma atualização em torno do que vem acontecendo com os valores no estado de São Paulo, utilizando informações e levantamentos do CPEA. Temos aqui dados atualizados até essa última segunda-feira. Milho a R$ 42,14 a saca, uma variação desde o dia 2 de janeiro de alta de 25,24%, de acordo com a apuração do CPEA e também aqui da Congregação de Dados do Agricultura BR. Estimativa é que milho permaneça com esses valores firmes até a colheita da segunda safra, e essa segunda safra vai ser extremamente importante, fundamental para o desenho desses custos estruturais de empresas como JBS, BRF, Marfrig, entre outras. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está na China, fazendo mais uma rodada de negociações para ampliar as exportações do agronegócio brasileiro. A viagem começou na Turquia. Quem tem mais informações para a gente é Catarina Martorelli. Na capital Istambul, o ministro tratou das exportações de carne bovina congelada e de bois vivos. A comitiva brasileira se encontrou com representantes do governo turco. Segundo Blairo Maggi, se o atual presidente da Turquia for reeleito nas eleições de junho, o ministro turco da Agricultura vai vir ao Brasil pessoalmente para anunciar a ampliação das importações do mercado brasileiro. O ministro agora está na China, onde se reúne com autoridades de governo e vai visitar também a Feira de Alimentos Sial, incluindo o pavilhão brasileiro. Blairo Maggi também vai à França. Em Paris, o Brasil vai receber a certificação sanitária com status de livre de febre aftosa com vacinação. Catarina Martorelli para o SBA. A gente fala agora a respeito da safrinha de milho.
A cultura está com déficit hídrico em Mato Grosso do Sul. De acordo com a FamaSul, Federação de Agricultura do Estado, algumas regiões não recebem chuva há mais de 30 dias. Isso acaba detonando o potencial produtivo das lavouras. Tanto é que o último boletim divulgado pelo SIGA-MS mostra que a estimativa atual de produtividade média das lavouras já está 10 sacas por hectare a menos do que estava previsto no início do ciclo. E isso traz um resultado de quase 2 milhões de toneladas a menos do que o Estado previa colher na atual temporada. Lá no início do mês de abril, a ProSoja estimava uma área plantada de 1.800.000 hectares. Agora já reduz essa expectativa para 1.700.000. A expectativa de rendimento médio por hectare, que era de 85 sacas, agora cai para 75 sacas. E a produção, que antes era estimada em 9.400.000 toneladas, cai para 7.650.000, portanto, já uma quebra esperada para a safrinha de milho em Mato Grosso do Sul. Fabiano. Vamos saber agora, Juliana, se a falta de chuvas e as frentes frias que atingem parte do centro-oeste do Brasil, como que elas influenciam, se elas prejudicam essa produção do milho de segunda safra. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Ao longo desta semana, a chuva retorna para a região centro-oeste. Isso acontece porque uma nova frente fria avança pela costa do país, ajuda a organizar mais instabilidades na região central e, por conta disso, é que volta a chover em áreas produtoras de milho segunda safra da região. A expectativa é de que essa chuva não consiga reverter as perdas que já aconteceram nas lavouras, mas com essa chuva avançando mais uma vez pela região, pode sim paralisar as perdas no campo. As condições hídricas do solo seguem baixas. Nessas áreas em amarelo do mapa, os índices variam entre 10% e apenas 20% de umidade no solo. Então, durante os próximos 5 dias, conforme a frente fria avança pela costa do país, ajuda a espalhar áreas de instabilidades pela região centro-oeste. Volta a chover nos 3 estados, mas de maneira geral, essa chuva não deve vir de forma tão abrangente e também com potencial para aumentar as condições hídricas do solo. As áreas que devem receber pancadas de chuvas mais significativas e essa chuva deve aumentar os índices de umidade do solo é principalmente nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul e ainda também no oeste do Mato Grosso. É onde a chuva volta com maior intensidade, as pancadas já alcançam acumulados em torno de 30 milímetros em apenas 5 dias. Até pelo menos o dia 20 de maio é que tem risco para pancadas de chuva na maior parte da região. Agora, em grande parte do Mato Grosso e também grande parte de Goiás, expectativa de chuva fraca e mal distribuída, que ainda não deve conseguir aumentar as condições hídricas do solo. A partir da próxima semana, essa chuva já perde intensidade novamente. Então, entre os dias 21 e 25 de maio, o tempo firme volta a predominar na região. E durante os próximos períodos, a expectativa é de que as pancadas de chuva aconteçam, mas de maneira mais fraca e também irregulares na região. Então, durante os próximos 5 dias, tem previsão de chuvas bastante significativas em áreas produtoras de milho segunda safra, especialmente no sul do Mato Grosso do Sul. Isso volta a trazer cenários mais satisfatórios para os produtores, porque a tendência é que essa chuva consiga aumentar as condições hídricas no solo e diminuam as perdas no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações no tempo. Obrigado, Juliana. Por aqui nós seguimos falando de milho, só que agora cenário internacional. Vamos saber como é que vem os dados agora para negócios com milho em Chicago. É o mercado internacional na agricultura BR. Milho vem ganhando no dia de hoje e aqui acompanhando aquele compasso do petróleo. O petróleo está subindo, tá? Petróleo sobe, puxa o etanol para cima, puxa óleo de soja também para cima em Chicago. Julho vem a $3,98 o bushel, setembro $4,06 o bushel, dezembro a $4,16 e a posição de março de 2019 a $4,24 por bushel. Ainda hoje você acompanha como está o ritmo de colheita do arroz no Rio Grande do Sul e tem previsão do tempo também para a reta final das atividades. E eu quero saber se você já entrou em contato com a Agricultura BR, já mandou sua mensagem, manda aqui para nós. Nós vamos para o intervalo, aproveita esse tempo agora para mandar foto, vídeo, sua pergunta, participação na Agricultura BR. O número é 679-9656-2266. Nós voltamos já. E o assunto agora na Agricultura BR é a citricultura.
E olha, como nós já temos trazido em destaque aqui no programa, a safra 2018-2019, principalmente nos principais estados produtores, São Paulo e Minas Gerais, deve ser menor. Confira mais informações agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. Divulgada recentemente, a primeira estimativa do Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, aponta que a safra de laranja 2018-2019 no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais deve ser de 288 milhões e 290 mil caixas de 40 quilos e 800 gramas cada. O número é 27,62% menor do que a safra passada, que fechou em 398 milhões e 350 mil caixas e foi a quarta maior da história. A quantidade para esta temporada é 11% menor do que a média dos últimos 10 anos. A safra menor já era esperada pelo setor em função da grande quantidade de frutos em 2017 e 2018. As altas temperaturas registradas em outubro do ano passado, que resultaram em menor pegamento dos frutos nas regiões onde o florescimento foi mais tardio, foram determinantes para a queda do número de caixas. Apesar da diminuição prevista na produção, citricultores e indústrias comemoraram a estimativa. Como os estoques internacionais de suco de laranja estão relativamente baixos e a safra da Flórida estimada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 45 milhões de caixas será a menor dos últimos anos, tanto o preço do suco quanto o preço da caixa de laranja tendem a manter-se estáveis. Essas são as informações aqui do Estado Paulista. Eu volto com vocês aí no estúdio em Campo Grande. E a safra 2018-19 de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil, que teve início oficialmente no dia 1º de abril, começou já em ritmo intenso. Dados divulgados pela única União da Indústria da Cana-de-Açúcar mostra que a segunda quinzena do primeiro mês dessa safra, mês de abril, mostrou um ritmo bem mais forte de moagem da matéria-prima na comparação com o ano passado. Veja que os números indicam que a segunda quinzena de abril alcançou um processamento de 37.680.000 toneladas no Centro-Sul, trazendo um incremento de 55,3% na comparação com a segunda quinzena de abril em 2017. O destaque coube, sem nenhuma dúvida, ao etanol hidratado. Nos últimos 15 dias do mês de abril, a produção superou 1 bilhão e 300 milhões de litros. É o que você confere conosco agora no Agricultura BR. Você observa aqui a segunda quinzena, nos últimos 15 dias do mês passado, 1 bilhão e 300 milhões de litros de etanol hidratado produzido. Supera, inclusive, volumes produzidos no pico da safra em anos anteriores, como agosto de 2015. Os volumes produzidos incorporam também a fabricação do renovável a partir do milho. Aqui é etanol de cana e etanol de milho aqui nessa soma dos 1 bilhão e 300 milhões de litros na segunda quinzena de abril. Esse desempenho forte na produção do biocombustível tem a ver com a menor quantidade de cana-de-açúcar direcionada à fabricação do açúcar. O mix de produção, ou seja, o quanto de cana é destinada à produção do açúcar e a do etanol, mudou bastante neste ciclo atual e cada vez se consolida mais como uma safra alcooleira. A gente tem no gráfico agora o dado que mostra o quanto de cana foi direcionada à fabricação do adoçante durante a segunda quinzena de abril, comparando 2017 com 2018. Veja que no ano passado, neste período, mais de 43% da cana moída no período foi direcionada ao açúcar e nesta safra apenas 35,7%, confirmando, portanto, que essa safra atual, 18-19, já é sim bem mais alcooleira. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para essas áreas de desenvolvimento da cana na temporada 18-19 no centro-sul do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende.
A falta de chuvas na parte central do país não vem favorecendo as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento. Isso é porque algumas áreas do interior do estado de São Paulo e até da região centro-oeste já não chove há pelo menos 30 dias, isso de forma significativa. E esse tempo mais seco vem diminuindo cada vez mais as condições hídricas do solo. No interior do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e até o norte do Paraná, os índices de umidade já ficam próximos de apenas 10%. Isso é muito pouco para que os canaviais ainda consigam manter bom ritmo de crescimento. Para os próximos dias, é que o cenário volta a ficar um pouco mais otimista para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Isso porque uma nova frente fria vai avançar pela costa do país, vai espalhar pancadas de chuva por grande parte do centro-sul do Brasil. E a chuva vai vir de maneira mais significativa, principalmente entre o Paraná, sul do estado do Mato Grosso do Sul e também Santa Catarina, incluindo também a faixa leste do estado de São Paulo. Nas demais áreas, a chuva é mais fraca e também mal distribuída. O acumulado de chuva que deve ser mais elevado no centro-sul é de 50 milímetros na faixa oeste do Paraná. No decorrer da segunda semana, conforme a frente fria já se afasta, a tendência é de tempo firme voltando a predominar em grande parte do sudeste e centro-oeste, incluindo também o estado do Paraná. Isso acontece entre os dias 21 e 25 de maio. Apenas volta a chover em áreas do Rio Grande do Sul, faixa leste da região sul também, só que ainda são pancadas com baixo acumulado. No decorrer do terceiro período, entre os dias 26 e 30 de maio, expectativa de mais uma vez instabilidades avançando pela região sul, Mato Grosso do Sul e também estado de São Paulo. Dessa vez volta a chover com um pouco mais de intensidade no estado gaúcho, onde os acumulados alcançam 30 milímetros em 5 dias. Só que o tempo firme ainda vai seguir predominando em áreas do estado de Minas Gerais, norte paulista e grande parte da região centro-oeste, até pelo menos o final do mês de maio. Então, ao longo das próximas semanas, até volta a chover em áreas produtoras de cana-de-açúcar. Agora, nos próximos dias, isso volta a trazer cenários mais satisfatórios, só que essa chuva não deve ser tão persistente. A partir da próxima semana, o tempo firme volta a predominar, as condições hídricas do solo ainda devem permanecer um pouco mais baixas em grande parte do sudeste e centro-oeste, e algumas lavouras de cana-de-açúcar ainda podem ser prejudicadas por conta desses baixos índices de umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O motivo pelo qual as usinas do centro-sul do Brasil estão priorizando o etanol à frente do açúcar tem a ver com preço. Enquanto os valores do biocombustível estão em um patamar elevado no país, o preço do açúcar vem em queda. E essa queda tem a ver com o excedente global do produto. De acordo com dados internacionais, o preço do açúcar lá fora está também em baixa em virtude desta produção mais elevada. Agora a gente acompanha o preço do adoçante no Porto de Santos e a queda que tem sido vista nestes últimos períodos. No acumulado deste mês de maio, a queda já chega a 5,5%. O valor pago pela saca de 50 quilos do açúcar cristal fechou nesta última segunda-feira em Santos a R$ 53,43. Por aqui vamos ver como é que vem agora os negócios lá em Nova York com açúcar. Você acompanha conosco as posições negociadas. Você observa hoje uma ligeira recuperação nas posições de mais curto prazo. Julho vindo aqui a 11 centes mais 42 por libra-peso. Outubro 11 centes 77. Março 12 centes mais 66 por libra-peso. Maio de 2019 12 centes mais 87 a libra-peso. Negócios aqui muito próximos à estabilidade, ganhos mesmo só no mais curtíssimo prazo. A colheita da safra 2018 de café está em andamento pelo Brasil. A variedade Conilon começou a ser colhida ainda no finzinho de março, começou a ganhar intensidade em abril e agora em maio já se encontra em ritmo mais intenso em todos os estados produtores. Rondônia, também Bahia e agora Espírito Santo. Em relação à variedade arábica, ela ainda começa a ser colhida, em especial no estado de Minas Gerais, o maior produtor dessa variedade aqui no país.
A gente acompanha agora como estão os preços, então, do arábica comercializado. Os valores tomam como referência o arábica tipo 6, bebida dura para melhor, no estado de São Paulo. Nesta última segunda-feira, dia 14 de maio, foi observada uma queda expressiva no valor da saca, na comparação com o fechamento da última semana, que foi acima de R$ 448. O valor nesta última segunda fechou a R$ 443 a saca, com os valores agora indicando um leve ajuste para cima na comparação com o fechamento de abril, alta de 0,53%. Vamos saber como é que vão os cafés agora sendo negociados em Nova York, café arábica, começando aqui pelas posições de mais curto prazo, que vem recuando, vem perdendo no dia de hoje. Há uma certa correção, o dólar continua em alta no Brasil, continua subindo, inclusive hoje chegando já próximo a 3,70. Olha só que a posição de maio vem a $1,13 a libra peso, julho $1,16 mais 70 por libra peso, setembro $1,19 por libra peso, e a posição de dezembro $1,22 mais 55 a libra peso. Setembro e dezembro chamam muita atenção para o Brasil, é onde está precificada a safra brasileira de arábica. Os últimos dias têm sido de estabilidade no valor da saca de café Conilon no Brasil. O preço está na casa dos R$ 326, R$ 327 a saca. Veja que no acumulado deste mês de maio, pouco mudou em relação ao fim do mês de abril. Leve alta de 0,17%. Valores seguem estáveis, sendo que nesta última segunda-feira, dia 14 de maio, o valor da saca fechou a R$ 326,38. Estes valores aqui tomam como referência o Conilon tipo 6, peneira 13 acima, negociado no estado capixaba, o maior produtor do país. Vamos saber como é que vem agora a referência internacional para o Conilon aqui no Brasil. É o Robusta, negociado na Bolsa de Londres. Por lá não tem tido muitas alterações em relação aos valores praticados nas posições de mais curto prazo, que tem mantido, em linhas gerais, aquela situação entre $1.700 até 1.760 e não foge disso. Observe que hoje temos a posição de julho a $1.729 a tonelada, perdendo 0,75%. Setembro cai 0,87%. Vem para $1.720 a tonelada. Novembro, $1.723 a tonelada, com queda de 0,98%. Em janeiro de 2019, recua 1,1%, $1.726 por tonelada. Apesar das quedas registradas, vai mantendo aquilo que era esperado para o café Robusta, negociado em Londres. Ainda hoje você acompanha com a gente que a Conab realiza ainda nesta semana mais uma rodada de leilões de apoio à comercialização do arroz do sul do Brasil. E daqui a pouco, mais um balanço financeiro de indústria frigorífica. É o Marfrig, que conseguiu reduzir um pouco o prejuízo líquido no primeiro trimestre de 2018. É já depois do intervalo. E após o fechamento do mercado nesta segunda-feira última, o Marfrig apresentou o seu balanço financeiro com redução dos prejuízos no primeiro trimestre de 2018. Este é o assunto de agora, no quadro Agroações. O resumo desse relatório que foi apresentado do primeiro trimestre de 2018 do Marfrig é uma redução mesmo para os prejuízos, chamado prejuízo líquido apresentado no primeiro trimestre de 2018. Isso aconteceu, de acordo com esse relatório, por conta de uma situação de operação melhor dentro da indústria e também os efeitos da alta do dólar sobre receitas para o mercado internacional, o que fez com que tivesse, na hora da conversão em reais, mais recursos financeiros para a indústria brasileira.
A companhia, que em abril anunciou a compra de 51% da empresa norte-americana National Beef por 969 milhões de dólares, teve, portanto, um prejuízo líquido menor no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2017. Veja que entre janeiro a março do ano passado, o prejuízo líquido da Marfrig ficou em 233 milhões de reais. E agora, neste ano de 2018, considerando o mesmo período, o prejuízo foi da ordem de 206 milhões. A empresa, que com a aquisição da National Beef tornou-se a segunda maior processadora de carne bovina do mundo, apresentou também uma receita líquida melhor, com ganhos, chegando até 5 bilhões e 100 milhões de reais no primeiro trimestre de 2018 e com elevação também nas exportações de carne bovina. Veja aqui os dados: receita ficou em 5 bilhões e 100 milhões de reais, uma alta de 24%. O volume de carne in natura, carne bovina in natura exportada, teve uma alta de 67%. De acordo com o Marfrig, os preços da carne bovina e seus subprodutos apresentaram redução no Brasil. É uma ligeira redução aqui para quem acompanha o mercado interno, levando à contração de margens, enquanto que o mercado externo não apenas estabilizou, mas trouxe também ganhos para a Marfrig em preços em dólares. E a depreciação do real, frente a esse dólar bastante forte, acabou trazendo um resultado extremamente positivo para a Marfrig, mas essa explicação ela pode se estender a todas as demais indústrias exportadoras do país. A gente acompanha agora como estavam operando as ações da Marfrig na Bolsa Paulista no acumulado deste mês. E já vamos ao mercado ao vivo. Antes, veja que há um mês, no dia 16 de abril, a ação da Marfrig, que opera sob a sigla MRFG3, na Bolsa Paulista, fechava a R$ 8,20. No dia 23 de abril, a R$ 8,18 e no dia 25, a R$ 7,87. No dia 3 de maio, a ação caía ainda mais, encerrando a sessão do dia a R$ 7,59. E nesta última segunda, dia 14, a R$ 7,86. Agora sim, a gente acompanha como que o mercado opera nesta terça-feira, logo após a divulgação deste relatório, que mostra um prejuízo líquido menor no primeiro trimestre de 2018. Vamos aos números de agora, então, para a ação da Marfrig. Ela vem com alta, uma alta não tão expressiva, mas chega a 0,89% de elevação, com a ação valendo R$ 7,93. Ontem, só para a gente recordar, fechava R$ 7,86, agora, portanto, vindo neste novo patamar. Agrotóxico ou defensivo agrícola? Essa pergunta ela já foi feita aqui no Agricultura BR em diversas oportunidades. Aparentemente depende para que lado que a banda toca, se fala que é agrotóxico ou defensivo agrícola. De qualquer modo, a Câmara dos Deputados pode apreciar ainda nesta semana a projeto que altera a chamada lei do agrotóxico. Então você já entende como é que fica essa situação. Uma lei que ela existe desde 1989. Veja as informações. Pela nova proposta, a liberação de agrotóxicos ficaria centralizada no Ministério da Agricultura, apenas com pareceres da Anvisa e do IBAMA. Hoje, a análise é feita em cada um desses órgãos. O tema por si só é controverso, mas o uso de agrotóxicos ganhou polêmica adicional porque o projeto para alterar a lei que regulamenta o registro no Brasil pode ser votado essa semana. A proposta original é antiga, de 2002, e tem a autoria do atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Entre os pontos questionados está a possibilidade de registro temporário, que determina a autorização provisória para uso do produto, caso os órgãos não cumpram prazos estabelecidos para avaliação. Na maioria dos produtos, ele é de 1 ano. Outra questão alvo de críticas é a mudança de nomenclatura de agrotóxico para produto fitossanitário. A favor do projeto, a Frente Parlamentar da Agropecuária afirma que a lei vigente está defasada e não permite que produtos mais modernos e inovadores cheguem às lavouras, penalizando a agricultura nacional. Lembrando que o Brasil é considerado um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Annelise Nicolodi, para o SBA.
A colheita da safra 2017-18 de arroz está na reta final no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com dados do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, falta pouco mais de 5% da área semeada para ser trabalhada. Dados que mostram até a última quinta-feira, 10 de maio, trazem a seguinte informação, que a colheita atingiu 93,7% do total que foi plantado por lá neste ciclo, que foi de 1.071.000 hectares. Em relação à produtividade média observada nos campos até agora, o IRGA traz o rendimento por hectare na casa de 7.868 quilos, o que equivale a 157,36 sacas de 50 quilos. Bom, vamos saber como que fica o clima, então, para esses arrozeiros que ainda estão concluindo a atividade de colheita. A Juliana traz as informações. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul já estão praticamente finalizando as atividades de colheita das lavouras, faltando apenas agora em torno de 10% para acabar com as atividades no campo. Mas essa situação podia até estar mais adiantada se não fossem as pancadas de chuva que aconteceram na fase inicial da colheita e acabaram atrasando um pouco mais o andamento das atividades no campo. Nos próximos dias tem previsão de chuva, mas é uma chuva bastante localizada no norte do Rio Grande do Sul, podendo avançar um pouco mais pela faixa leste. Isso acontece porque uma frente fria avança pela costa do estado gaúcho, ainda que de maneira mais afastada, ainda ajuda a organizar áreas de instabilidades em todo o norte do estado. Só que a chuva que acontecer nessas áreas é de maneira fraca e com baixos acumulados. Não deve chover mais do que 15 milímetros em grande parte do norte gaúcho. Isso acontece até o dia 20 de maio. Já nas áreas centrais e também nas áreas de fronteira com o Uruguai, o tempo firme volta a predominar conforme a frente fria se afasta do estado. No decorrer do segundo período, entre os dias 21 e 25, é o tempo firme que vai predominar. Até pode chover, mas são aquelas pancadas fracas e de maneira muito isoladas em grande parte do estado. Ao longo do terceiro e último período, entre os dias 26 e 30 de maio, volta a chover no Rio Grande do Sul, isso porque novas áreas de instabilidades avançam pelo oeste gaúcho, espalhando e também intensificando a chuva do oeste e do sul do estado. Nas áreas mais ao norte, chuva mais fraca e também com menor volume de água. Então, durante as próximas semanas, o predomínio vai ser de tempo firme no Rio Grande do Sul, favorecendo o andamento da colheita do arroz no estado gaúcho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Uma nova oportunidade para a cadeia produtiva do arroz comercializar a produção está chegando. Nesta próxima quinta-feira, dia 19 de maio, a Conab realiza mais uma rodada de operações de apoio à comercialização. São os leilões PEP e PEPRO, que paga um prêmio, ou seja, um valor a mais, àquele que comercializa o cereal de acordo com o que está descrito no edital. Na rodada desta próxima quinta-feira, serão colocados à disposição para receber o prêmio 107 mil toneladas do cereal, sendo a maior parte delas para o leilão PEP, que é o prêmio equalizador pago às empresas que compram o produto. Serão colocados à disposição, neste caso, 90 mil toneladas, sendo 75 mil para o estado do Rio Grande do Sul e 15 mil para Santa Catarina. Já em relação ao leilão PEPRO, que paga ao produtor rural um prêmio a mais, serão 17 mil toneladas, sendo 15 mil para o estado gaúcho e 2 mil para os catarinenses. Este produto, de acordo com o que está descrito no edital, não poderá ser escoado para os estados do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, além de Maranhão, Piauí, Tocantins, Rondônia e Pará. Nas 5 operações que a Conab já realizou ao longo deste ano, foram colocados à disposição a oferta de 647 mil toneladas. Essa operação da próxima quinta vai ser a 6ª do ano. Estas operações que a Conab tem feito têm como objetivo garantir o preço mínimo pago pelo produto ao produtor rural e fazer valer a política de garantia mínima de preços estabelecida pelo governo federal. Essas operações têm segurado o valor do arroz,
que nos meses atrás, lá no início do ano, vinha na casa dos R$ 30 a saca. Operações, portanto, têm garantido este valor mínimo ao produtor, que na safra atual 17/18 é de R$ 36,01 pela saca. O valor está agora em R$ 36,53, conforme a apuração do CPEA nesta última segunda-feira, dia 14 de maio. O valor toma como referência o arroz em casca, negociado no estado do Rio Grande do Sul. Valor este que, apesar de já estar dentro, acima do mínimo estabelecido, ainda está muito abaixo do que o setor produtivo gostaria. E a jornalista do canal do Boi, Sara Kirchhoff, esteve com o presidente do IRGA, lá no Rio Grande do Sul, para falar a respeito da produção de arroz no estado, questão dos valores, dos preços e dos debates que estão acontecendo em torno daquilo que impacta diretamente o setor no Rio Grande do Sul. Estamos de novo indo para a fase final de uma safra bastante conturbada, com algumas intempéries climáticas e, acima de tudo, com problemas muito sérios de custo que vem influenciando aí nos resultados dos nossos produtores. A safra está praticamente com 94% colhido, com produtividades boas, na maioria das nossas regiões, e em algumas não. A planície costeira interna e externa estão com produtividades aquém do que nós esperávamos. Mas a produtividade média do estado continua sendo boa. Hoje ela está em 7.850, 7.860 quilos hectare. Presidente Ginter, a gente vem observando uma certa reação nos preços, da saca do arroz, que caía muito e vinha caindo muito no ano passado, e eles passaram a reagir esse ano, Eles estão já a contento do produtor? Não, ainda não. Porque os nossos custos por saca estão muito altos, ultrapassam os R$40 por saca. E o preço mínimo é 36. Com essas intervenções que tivemos de PEP, PEPRO, agora recentemente o AGF, estagnaram a queda. Então o arroz ficou em 37. Agora sim, muito recentemente, nós vimos alguma reação no mercado. Em alguns mercados específicos, como a planície costeira externa, a região de Mostardes, Capivari, já teve um mercado que já está beirando os R$40. Os outros mercados ainda não, 37, a Zona Sul nós já tivemos 38, enfim, o mercado está começando a se mexer. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter uma subra que vai representar com que o nosso produtor possa começar a ter uma renda. Nós achamos que esse preço ainda vai demorar um pouco a ter uma reação mais forte, porque as indústrias elas estão abastecidas com o sistema de troca que elas atuam fortemente nisso. Então ela está abastecida. O mercado na ponta também não tem mostrado suba nenhuma. Então a indústria também ela está no impasse. E o produtor mais ainda, uma expectativa de que o preço suba. Existe alguma forma aí de se proteger contra a importação do arroz de outros países, como do Paraguai, por exemplo? A proteção ela veio através da suba do dólar. Então o arroz aqui dentro, em função do dólar, a expectativa é que nós consigamos exportar mais facilmente e em volume maior. Com o aumento do dólar, o Paraguai também está abrindo outros mercados e não fica mais tão atraente exportar para nós. Mas o Paraguai sempre é uma fonte onde as nossas indústrias buscam matéria-prima. Presidente, para encerrar, enquanto isso a cadeia continua aí na luta pela redução ou até a isenção do ICMS, Sim, a Fedarroz está pleiteando isso há bastante tempo. Participamos aí da reunião da FAMURS
onde 193 municípios do estado tem uma atividade arrozeira, e 93 tem uma dependência muito grande, especificamente do arroz. Tiveram presente 47 prefeitos, Federal Arroz, Farsul, IRGA, deputado federal Alceu Moreira, deputado Frederico, deputado Gabriel Souza, deputado Aane, enfim, tem uma presença maciça aí de deputados, e foi debatido muito esse assunto de conseguirmos baixar o ICMS de 12% baixar e para 7%, de 7% para 4%, arroz casca, para que tenha uma procura maior de indústrias de fora do estado para tirar o arroz daqui, e com isso a gente possa provavelmente mexer mais no mercado em termos de suco. Então a expectativa é que o governo se sensibilize a isso, a Fazenda principalmente, e aceite esse pleito. Intervalo rápido por aqui. Na volta tem a resposta do público para o público de casa que pediu previsão do tempo aqui pra gente. Então participe conosco, mande a sua mensagem, sua dúvida no 679-9656-2266. Nós voltamos já. Estamos de volta e atenção, você que mandou pergunta pra gente. Chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde. Pergunta chegando lá do interior da Bahia. Vamos saber quem participa do Agricultura BR neste momento. É o Fábio Alves, do município de Cícero Dantas. Gostaria de saber da previsão do tempo para os próximos 3 meses. Como será esse inverno? É o que pergunta Fábio Alves. Juliana. Bom, o inverno começa daqui a cerca de 1 mês, né, Fabiano? Vamos saber então essa resposta com a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Fábio, da região de Cícero Dantas, na Bahia, que quer saber como é que fica o tempo para esta região agora ao longo dos próximos períodos. Olha, a expectativa é de chuva frequente, isso porque nesta época do ano, geralmente um fenômeno conhecido como ondas de leste atua em toda a faixa leste da região nordeste, mantendo as instabilidades mais frequentes. Esse sistema nada mais é do que ventos úmidos que sopram do oceano contra o litoral leste da região nordeste, mantendo essas instabilidades mais frequentes. Agora, as condições para os próximos 5 dias são de pancadas de chuva em toda a faixa leste da região da Bahia, mais uma vez. Isso vai acontecer até pelo menos o dia 20 de maio. A chuva não deve vir de maneira tão intensa, mas os acumulados ainda devem seguir favorecendo e mantendo o solo um pouco mais úmido. Deve chover em torno de 15 milímetros em 5 dias. A partir do segundo período, entre os dias 21 e 25 de maio, a chuva agora vai ganhar um pouquinho mais de intensidade no litoral, vai também se espalhar e avançar um pouco mais pelo centro da Bahia, e a expectativa é de cenários bastante otimistas para conseguir até aumentar as condições hídricas do solo dessa faixa mais do interior da Bahia. No decorrer do terceiro e último período, entre os dias 26 e 30 de maio, mais uma vez chuvas persistentes em toda a faixa leste da Bahia, alcançando a região de Cícero Dantas. Então, durante as próximas semanas, expectativa de chuva frequente na região de Cícero Dantas e também em toda a faixa leste da Bahia. Essa chuva deve seguir mantendo o solo com bastante umidade, favorecendo o crescimento das lavouras da região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, pelas informações de hoje. Um grande abraço ao Fábio, que participou do programa com a gente. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. A Agricultura BR e a equipe do Canal do Boi estão preparando uma reportagem muito especial sobre a produção de floresta, desde as áreas de cultivo até a industrialização. Por isso, nossa equipe de reportagem foi até a sede da Fibria, lá em Três Lagoas, interior do Mato Grosso do Sul, para mostrar um pouco dessa operação da indústria, que é a maior fábrica do mundo de celulose. Quem nos traz as informações iniciais é a repórter Rosa Cabral. Oi pessoal, nós estamos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas, onde está a maior produtora de celulose do mundo, a Fibria. Viemos conhecer os bastidores. Quem nos acompanha nesta gravação é o Mário, que conhece muito bem o berço aqui da indústria, que é onde tudo começa, na plantação do eucalipto, não é?
Isso mesmo, muito obrigado pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho da tecnologia que a gente tem empregada aqui no nosso viveiro de mudas de eucalipto, que é o primeiro viveiro automatizado do mundo para essa cultura. Nós produzimos aqui 43 milhões de mudas, que abastecem os 40 mil hectares anuais de plantio que a gente tem para suprir de madeira nossas 2 linhas de celulose. Que inclusive segue o caminho da exportação. Exatamente, mais de 90% da celulose produzida hoje é exportada. Bom, mas a reportagem completa, é claro, durante a nossa programação, porque eu e o Gadiel Chaparro estamos aqui produzindo uma reportagem especial. É em breve pelas lentes do Canal do Boi. Tchau, tchau para você. Aí nós estamos muito atentos para ver essa reportagem. Você confere ainda nesta semana aqui no Agricultura BR e também nos demais programas aqui do Canal do Boi. Por aqui o assunto volta a ser soja. Vamos saber como é que vem a operação com soja no Porto de Santos. Vamos saber se tem alguma alteração frente ao começo dessa edição do Agricultura BR. Por enquanto não. Você observa que no dia 8 de maio tinha R$ 86,00 o valor da saca, valor mantido no dia 9 deste mês. No dia 10 recuava R$ 85,20, valor que era mantido no dia 11. Já nesta última segunda-feira recuperava-se, chegava a R$ 85,50 a saca, e nesta terça-feira vem registrando R$ 87,00 a saca de 60 quilos, alta de 1,16% no período considerado. No Porto de Paranaguá, o preço pago pela saca da soja nesta terça-feira também é de R$ 87,00. O acumulado da semana traz uma alta superior a 1%, já que no dia 8 de maio, na terça-feira da semana passada, o valor estava em R$ 86,00 a saca. Ele chegou a cair para 85, recuperou os 86 no fim da semana e começou essa semana com novos ganhos. Nesta terça, portanto, R$ 87,00. A Agricultura BR traz agora as informações do que vem acontecendo com soja nos Estados Unidos. Eu lembro que vem com bom desempenho de lavoura, o início do plantio da temporada 18-19 norte-americana. O clima está ajudando e por lá tem avançado os trabalhos de plantio. E temos aqui um resultado que mostra um pouco dessa situação. É o mercado recuando com soja em Chicago, vai perdendo 11 centes de dólar nas posições de mais curto prazo, nas duas posições de mais curto prazo, as duas demais perdem 9 centes de dólar. Posição de julho vem a 10 dólares 6 centes por bushel mais 4, agosto 10 dólares mais 10 por bushel, setembro 10 dólares 11 centes por bushel e novembro 10 dólares 14 centes mais 2 por bushel. Negócios em queda nesta terça-feira para a soja em Chicago. Que subia com muita força nesta terça-feira era o dólar comercial aqui no Brasil. No início dessa edição vinha a 3,67. Neste momento, o dólar comercial é negociado na venda a R$ 3,66 mais 5. Apesar de estar um pouquinho abaixo do início do programa, segue com uma alta expressiva superior a 1%. E com essa informação, encerramos aqui mais uma edição do Agricultura BR para você. Obrigada pela companhia, pela participação. Não se esqueça que no fim da tarde tem a terceira edição com o resumo do dia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.